maravilhosas da minha vida, vocês sabem que vocês são a inspiração desse canal, né? Por que que eu falo isso? Porque o comentário que você coloca nos vídeos a gente transforma em conteúdo. E hoje eu tenho um prazer muito grande de trazer aqui, como vocês podem ver, uma pessoa que vai nos dar muitas dicas a respeito do correio. E esse vídeo foi um comentário que a Karina Morim fez. Karina, esse vídeo é para você e para todas as maravilhosas deste mundo que acompanham este canal. Maravilhosa, você que tem algum perrengue no momento de colocar em prática aquilo que você precisa para a sua loja infantil dar certo, o que você tem que fazer? Coloca nos comentários. Na medida do possível e sendo sempre possível, a gente transforma em conteúdo. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, mas antes disso, você sabe o que você tem que fazer, né? Já curta, compartilha e manda para todo mundo este vídeo que é informação útil, é informação de primeira. Trouxe quem hoje para falar a respeito de correios? Denise Fila. Inclusive, vou até deixar ela se apresentar. Oi, Denise, muito obrigada pela sua participação dentro deste canal. Mas conta um pouquinho quem que é Denise Fila. Kelly, uma alegria estar aqui, um abraço a vocês e obrigada pela pergunta, né, que é o meu trabalho. Eu sou Denise Fila, eu trabalho nos Correios, na área comercial. Eu sou assistente comercial, cuido, gerencio os grandes empresários, mas também quem quer começar a fazer vendas pelo correio. Igual a Karina Morim, que quer começar. Então eu trouxe aqui algumas dicas e também quero ajudar, assim como você faz no seu canal, né, ajudar as empreendedoras a iniciar esse trabalho, porque é realmente muito, muito interessante a venda no e-commerce, que é o que é a minha especialidade nos Correios. Eu tô lá há 18 anos já, trabalho com essa área, né, então a gente entende um pouquinho aí da celebração de contratos, como que o Correio atua, as facilidades que a gente tem para ajudar o empresário, o pequeno empreendedor. Perfeito, que é o que a gente precisa. A Karina colocou a pergunta assim, vou ler a pergunta para você. Pode falar sobre as entregas do correio? Como faz para quem está começando e quer fazer entregas para todo o Brasil? Eu devolvo esta pergunta para a Denise. Como que a gente faz, Denise? Estou começando a minha loja de roupa infantil. O que eu tenho que fazer para começar a trabalhar com os correios? Olha, para conseguir uma tabela competitiva, que a venda online ela é muito competitiva, tanto no Instagram como em site, né? Quando você tem uma loja virtual, então é necessário você conseguir tabela de preços melhor, porque o correio à vista, você pegar a sua encomenda e ir até o balcão é um valor, mas a celebração de contrato com os correios é o essencial para que você consiga competir com o frete para todo o país. Então aí a gente tem, o contrato não tem custo nenhum para ser feito, o correio auxilia, no meu caso, né, com o trabalho de análise do site, ajudando a ver o que está faltando no site para ficar um pouco mais ágil, a venda com ações de frete que dá para fazer. Vamos supor, ele está começando aqui em Londrina, mas ele quer fazer a venda do produto dele lá no Nordeste. Como faz para alcançar isso através do site, né? Com ações de política de frete e promoções, né? Na época dos namorados, por exemplo, ou na época do Dia das Crianças, enfim. Tem ações específicas que a gente passa essa orientação também. Mas para isso, a primeira coisa é fazer o contrato com os Correios. É super fácil pelo site do Correio. Entra lá, precisa do contrato social ou apenas do microempreendedor, né, a declaração e fazer os documentos do sócio, entra lá, faz pelo site e já começa. Assim, em 2 dias o contrato comercial já está ativo, ele pode começar a vender. Então eu não preciso ir numa agência, diretamente pelo site do correio. A gente vai deixar na descrição desse vídeo qual é o site que você precisa entrar para ter sim uma tabela competitiva, que era a minha próxima pergunta, inclusive. Porque o frete, ele impacta muito na hora da gente fazer o envio, principalmente, né, porque o Brasil maravilhoso que ele é enorme, pra gente do Iapoque ao Chuí é grana. Lembra que eu não sei onde é, sabe onde é, Bruno? Iapoque ao Chuí também ela não sabe. Não. Mas enfim, é um valor considerável e isso impacta quando você vai comprar uma mercadoria em que o frete é maior do que o valor do produto. Então como que a gente pode trabalhar isso? Ele vai direto, se cadastra dentro do site e ele recebe uma tabela mais competitiva do que se
se ele for diretamente na agência. Certo. Quando ele faz aí o contrato, ele vai começar, nós temos vários pacotes comerciais, então quanto mais ele vende, ele vai mudando, migrando, a gente fala migração do pacote. Então ele começa com o bronze, que é o primeiro. Ele tem um pequeno desconto, né? Mas ainda assim, depois do à vista, ele tem quase 20% de desconto na tabela. Depois disso, progressivamente, ele vai crescendo para prata, para o ouro, e aí ele ganha descontos conforme a região. Então ele vai mandar para... Nós temos, inclusive, uma coisa bem bacana para quem quer começar a mandar o corredor de negócio para São Paulo. Então São Paulo interior, São Paulo capital, ele faz o mesmo valor do que se mandasse aqui local. Ai, que então interessante. é um corredor de negócio, envolve em torno de 70 a 80 cidades ali e também abrange o interior ao redor. Então ele consegue uma tabela de preços ali para vender para todo o interior de São Paulo pelo mesmo valor que se fosse aqui na região mesmo, né, local. E isso não é só em Londrina, tá? Então se você que tá vendo é de outro estado, de outro lugar, funciona da mesma forma em todo o Brasil. Se ela quiser perguntar na região dela, chama corredor de negócio? Eu quero mandar... Não, é que o corredor de negócio daqui de Londrina, do Paraná, foi feito por conta do grande venda que tem daqui para essa região de São Paulo. Ah, entendi. Então, cada região vai ter tem a sua corredor. Forma. Exatamente. Entendi. Tem a sua forma onde, vamos dizer assim, o fluxo de mercadorias é maior. Tá? Então, ele foi feito justamente para a vantagem do empreendedor. Então, ele começa a vender o e-commerce e o que vai acontecer? Quando você faz o contrato e não tem o site ainda, você vai vender pelo Instagram. Aí você mesmo vai calcular. Mas quando você tem um site, uma loja virtual, por exemplo, você vai fazer uma integração. Aí precisa de um técnico de informática, o Correio não faz, né? Mas o técnico de informática vai fazer uma integração da tabela dos Correios com o site. E toda vez que o cliente jogar o CEP, já vai gerar a tabela Correios. E claro, se tiver outros concorrentes, né? Mas eu já falo aqui que outros concorrentes não ganham do Correio. Por quê? Porque o Correio vai do Iapoca ao Chuí em toda cidadezinha que tem. E os concorrentes às vezes contratam os Correios para chegar lá no lugar. É incrível isso, mas é real. Então, o Correio continua sendo, né, um grande parceiro mesmo, porque você chega em qualquer lugar, uma pessoa do interior ou de uma área que não tem entrega também, o Correio tem o locker, que a gente fala que são os armários inteligentes, a pessoa mesmo vai retirar num shopping ou no aeroporto, num lugar, ele escolhe o CEP. E tudo isso através da loja virtual. E isso ele pode conseguir fazendo na agência que ele escolher para trabalhar. A agência faz coletas também, né? Ele vai... Aqui não tem... essa aqui eu posso baixar, então. Essa daí não tem... É que eu não paro, né? É assim não, mas acontece. Uma vez fui gravar música com o Luiz. E a minha perna mexia. Não funciona. Ele falou, tá pegando tudo. Agora vai aparecer. Não, baixei. Baixou. Sobe essa? Não sobe. Eu abaixei a minha por isso, porque a dela não sobe. Agora vai! Aí, só que agora eu vou ter que erguer aqui um pouquinho. E temos a capilaridade de chegar em qualquer lugar do Brasil. Então, o Brasil todo funciona dessa forma que eu tô dizendo, com a tabela, né, da sua região, saindo da sua região para o sul, do sul para o nordeste, qualquer lugar é a mesma coisa e entrega em todos os lugares. Então, esse virtual que a gente diz aproxima muito com os Correios por conta do contrato. Show de bola! Então, eu começando o meu negócio de roupa de criança, vendendo pela internet, eu consigo sim ter os Correios como meu parceiro, desde que eu tenha um CNPJ. Exatamente. Que daí eu vinculo um contrato e esse preço ele é menor. Mas me conta uma coisa, o que está vinculado ao cálculo do frete? A embalagem influencia? O peso, a altura, tudo isso influencia? Como que a gente pode deixar esse valor cada vez menor para que sim a gente consiga fazer mais vendas? A venda pelo correio, ela influencia sim no tamanho do pacote, no peso e na distância. Então são 3 quesitos que vão ser pesados ali, né? Então vamos supor que ele mande uma caixa enorme, mas é levinho, né? Se a venda é de uma coisa muito leve, mas o pacote é grande, ele vai ser mensurado pela dimensão. O peso, entendi. Né? E ele feito metragem cúbica que nós falamos, né? É somatória, multiplica e tudo isso também é dado já na tabela, tá? E agora, se for pequenininho e muito pesado, vai pelo peso. Então vai determinar sim o peso, o local e o tamanho do objeto. E né? o tamanho do objeto. Do pacote. As mercadorias, então, elas precisam estar dentro de caixas acondicionadas. A melhor coisa é a caixa de papelão mesmo, para envio de roupa de criança, porque Sim. eu vejo que algumas empresas, elas utilizam
usam aqueles Saco plástico. saco né? plástico, né? Mas eu acredito que para uma roupa de criança, a melhor experiência seria uma caixa. Uma caixa. A Malharia Kids é um exemplo lindo disso, né? Porque faz a caixa, põe o cheirinho, embrulha bonito. Então, para receber a mercadoria quando você compra assim, é diferente, né? Tem todo um diferencial. Mas nada impede de mandar também naquele plástico preto que a gente vê, que é lacrado, né? Que tira a fita e cola. Mas se você quer fazer a sua marca, né? Se você quer aparecer diferente no mercado, então manda com a sua caixa padronizada. Não necessariamente é do correio, não é obrigatório usar do correio. Se você vai mandar para uma região longe, né? Esse fluxo postal, ele vai no meio de embalagem de todos os tipos e peso. Então, se é algo muito delicado, precisa de uma caixa, sim. Agora, se são roupas e você está mandando para revenda, não tem necessidade de mandar numa caixa de presente, nada muito sofisticado, pode mandar também com plástico, desde que ele seja totalmente vedado e lacrado, tá? Agora, no papel só não pode ir, porque no caminho, como ele vai no meio de pacote de todos os tipos dentro do fluxo do correio, então ela vai ser, vamos supor, só embrulhada no papel craft, que é aquele amarelo, né? Aí passa a fita, põe ali vários saquinhos de roupa e embrulha nele. Se ele não for resistente, ele vai no meio de duas caixas grandes que são colocadas ali. E aí estoura um lado, perde no meio do caminho. E depois vai culpar o correio ainda, né? Mas é a embalagem que conta nessa hora. Você tem que pensar que isso tem um trajeto para ser feito. Sim. Não adianta escrever frágil, porque o correio não vai virar desse lado para cima, nem nada. Então é assim, o fluxo é muito grande, a mercadoria que vai, assim, não tem como você mensurar o peso que vai do lado da sua caixa, porque ele é no meio de toda a mercadoria, no caminhão, nos containers, nos pallets, eles são colocados. Então tem que pensar bem como você vai embalar, mas pode ir de plástico, né? Se quiser. Ótimo. Denise, então fazendo um overview, o que acontece? Eu sou uma empreendedora, eu comecei o meu negócio de roupa de criança. Eu quero sim trabalhar com os correios, fiz o meu CNPJ, vou na agência, peço uma tabela diferenciada e começo a praticar. Como que eu tenho acesso à informação de quanto que vai dar o meu frete? Como que essa informação eu vou receber? Quando você tem a tabela, a agência te dá todo esse suporte. A agência Ótimo. que você vai utilizar. Então, na agência de postagem tem. Se você começa a faturar um pouco mais, você ganha um assistente comercial, que sou eu, né? Na sua região. Então se você faturar mais, quem que você vai ganhar? A Denise. Não, você na sua região tem lá assistentes comerciais. A Denise da sua região. Você ganha uma Denise, que é um assistente comercial que vai fazer a gestão desse contrato. Mas de qualquer forma, para quem está começando, que ainda para ganhar um assistente comercial, o faturamento, no caso, R$2.500 por mês, pelo menos, né? De frete. De frete. 1.000 em diante já consegue migrar para um assistente comercial. Enquanto isso, fica com o suporte, a supervisão de uma agência, que é onde você vai fazer o seu relacionamento. Mas para você saber o frete, você tem a tabela que vai ser disponibilizada, mas tem acesso também a um sistema. Então tem o CIGEP Web, que é um sistema que todos que têm contrato têm acesso. Esse CIGEP Web permite que você entre lá, veja o frete, gere os endereços, mas também nós temos soluções, né, que é bacana falar, por exemplo, para acompanhar o objeto, quando você manda por PAC ou por SEDEX, você tem de ponta a ponta o rastreamento, você tem o rastreamento eletrônico e você tem também o aviso de recebimento eletrônico, que é pela internet, você sabe quem recebeu, você tem imagem da assinatura, você tem a logística reversa, que é quando o cliente fez uma compra e ele não ficou satisfeito ou não era o tamanho, ele pensou que fosse uma coisa, você vai trocar. Então você gera um código, manda para ele sem custo nenhum, vai vir no seu contrato, né, que você vai bancar isso, esse frete de retorno, ele vai até a agência com esse código, faz a postagem, volta a mercadoria para você. Então você tem ali a satisfação do seu cliente, né? Claro que para o empresário, a gente não quer que o cliente devolva nem tenha algum problema, mas se tem um defeito, alguma coisa e precisa ser feito, o cliente fica muito satisfeito. Então essa é uma solução bem interessante dos Correios, né? Claro, todo o suporte que a agência vai dar para fornecimento de embalagem, se você está começando e ainda não tem a sua própria embalagem, o Correio tem sacos plásticos também, que não é só caixa, né? Se você quer mandar, o Correio tem os sacos plásticos para ser mandado. Então essa facilidade, né, de auxiliar até mesmo na montagem ali da tabela, né, como que você vai fazer para sair da sua região. Cada região, claro, tem um frete específico,
específico, né? Então essa montagem da tabela com vários centros de custos, tudo isso é feito com a agência de relacionamento. E outra coisa bacana é, vamos supor que você tem revendedoras, tá? Então você tá aqui, contrato no Paraná, e você tem uma revendedora que tá vendendo em São Paulo, a outra no Rio de Janeiro. Você pode gerar, através do contrato, cartões de postagem. E esse cartão de postagem, ela vai utilizar dentro do mesmo contrato, são separados como centros de custo. Então ela vai utilizar para postagem lá, para venda que ela fizer dentro do mesmo contrato, né, celebrando, e vem na fatura que você recebe, porque o contrato te dá um ciclo de faturamento do dia 21 até o dia 20, então são 30 dias, ele tem um ciclo de faturamento. Dentro desse ciclo é fechada uma fatura e vem para você. Quando existem mais de um cartão de postagem, ele vem separado por cento de custo para você poder fazer o acompanhamento. Ali vem especificado o lugar que foi, o CEP, o destino, tudo certinho para você. Então a empresária não perde a mão do negócio, né? Perfeito, você disse. A empresária, a empreendedora não perde a mão do negócio. E dentro desse sistema, você também consegue imprimir etiqueta, né? Sim. Você imprime etiqueta, gera endereçamento, coloca na embalagem, enfim, é como se estivesse mandando realmente uma carta, alguma coisa. Hoje ninguém fala mais em carta, né? Mas eu já falei. Não, manda muita carta sim. Manda ainda? Manda muita carta. Ai, olha, eu achava que já não mandava mais tanta carta. Não, isso é mentira. O correio manda muita carta. Denise, e pra quem quer fazer exportação, o correio também ajuda? Porque você não pensa em exportar, mas o correio, ele tem o Exporta Fácil, que é super fácil de você entrar no mercado lá fora. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele vende só pra fora. A confecção dele é em Anápolis, Goiás. Meu cliente é de lá porque ele me procurou pelo Instagram e fez contrato, e eu sou a gestora dele no fim das contas. Ele tem fábrica de calça em Anápolis e ele mora com a esposa nos Estados Unidos. Então a família fabrica e ele vem dos Estados Unidos. Então eu falei assim, mas você não quer usar o contrato, porque o seu contrato celebra o Brasil todo. Ele falou, não, no Brasil eu não quero vender, eu vendo só nos Estados Unidos. O site dele é só venda lá. E agora ele estava indo para o Canadá e tem um amigo que mora em Portugal. Então aí de Anápolis estava indo para Portugal para o amigo testar a venda lá, entendeu? E vender os produtos. Aí vende com Exporta Fácil, o correio não tem que fazer Siscomex, que são os cadastros internacionais, não precisa de despachante aduaneiro. Então, assim, quando ele quer fazer, às vezes ele tá fabricando uma coisa aqui, né, ou não pensa, não consegue competir, às vezes, próprio país aqui com tanta mercadoria parecida, mas ele tem um parente que mora lá em Portugal, um parente que mora na Argentina, e ele vai mandar, ele pode fechar uma caixa de até 20 ou 30 quilos, depende do país, com a documentação feita no correio, que é só um AWB, que é a autorização de embarque, e ele tem que mandar nota fiscal, que daí o contador muda com o CFOP do código que vai na nota fiscal, é o 7, aí ele vai dizer se ele é fabricante ou ele é revendedor. Essa nota fiscal específica de exportação acompanha a mercadoria com o documento do correio que é gerado na agência, e ele como o correio, como fiel portador da mercadoria, na Receita Federal, que é no recinto alfandegário, já tem autorização ali e segue na exportação. Não precisa de despachante para desembaraço da encomenda, não precisa pagar nenhuma taxa adicional de exportação. Então, nesse caso, é super tranquilo exportar pelos correios. Então, às vezes, como eu falei, esse de Anápolis, e também tem um, só que não é da mesma, não é vestuário, mas ele faz comida para pet, para cachorro, orgânica não, natural. Então, ele vende porções naturais, e como são desidratados, né, ele tá começando também a colocar fora. Então manda amostra, o correio pode mandar as amostras, ele pode mandar tanto para pessoa já direcionada, como ele pode mandar um pacote fechado para alguém revender e fazer dali o início de uma exportação, né? Tem fabricantes de biquínis que conseguem fazer biquínis de crochê, estão mandando para Europa. Aqui no Brasil não vende, mas vende fora. Então dá para fazer as duas coisas, vender no Brasil e também fora. Malharia Kids também. Quem sabe alguém lá fora, né, começa a vender. Nido já temos lá fora. Então, já foi pelo correio. Tá vendo? E exportar é super, super fácil exportar pelo correio. Então isso é uma facilidade que já está incluída no mesmo contrato. Karina Morim, você que gerou todo este conteúdo, depois eu quero ouvir o teu comentário aqui neste vídeo. É o
o mínimo que você pode fazer, mas brincadeiras. A gente consegue entender várias possibilidades que a gente tem em trabalhar do correio, né? A primeira delas é que você sim tem que abrir o teu CNPJ. Com o CPF você já não consegue. Uma outra coisa é a facilidade que a gente tem de relacionamento, porque o correio é algo, como que eu posso falar, de casa, né? A gente já tá acostumado, então é algo fácil de trabalhar. Uma outra coisa é o rastreamento do teu produto, que você consegue saber do Oiapoque ao Chuí, não sei onde é onde, mas você consegue saber onde que tá o teu produto. E o mais importante, que o cliente tem sim a segurança da onde tá enviando, porque se extraviou, se aconteceu alguma coisa, o correio tem condições de saber aonde tá a mercadoria, então eu vejo que a gente nunca perde em estar trabalhando pelo correio. Temos outras opções? Temos sim, mas eu acredito que para um início, para um começo, interessante a gente trabalhar com aquilo que a gente já sabe, que a gente já conhece, que é familiar. Uma instituição muito bem reconhecida, né, por todos. Denise, muito obrigada por você participar deste vídeo. Lógico Eu que que agradeço. com informações que nem, né, a gente nem sabia e nem imaginava, né, tudo que o correio pode fazer, mas show de bola. Espero que vocês, na região que vocês tenham várias Denises para conseguir acompanhar e alavancar o negócio. Obrigada. Amiga, só uma coisa, cuidado só pra você não ficar capenga, isso. Viu? É importante ela. Agora, Agora tudo que eu vou gravar, eu começo assim. Eu vou gravar... Por que é isso? Não sei. Essa é a vinheta. É, porque não tem ar. Daí entra Olha eu na cara da... Muito bem, adorei. Sonoplastia. Faz que eu faça a sonoplastia. É informação de primeira. Tudo bem. As mercadorias, elas precisam ir... Calma. Quer dar beijo comigo?